Tá ligado. Ele autorizou, nós vamos começar então, né? Então nós vamos pedir a Jesus, nosso amigo e companheiro, para nos abençoar nesta noite. Nós estamos assim neste mês de agosto, ainda festejando o aniversário da casa, né? Nós começamos no dia 1º de agosto com festa, né? Com palestras especiais. E vamos encerrar esse mês com chave de ouro, né? Nós temos aqui a Alessandra Giovanetti, né? Isso. Então, nós esperamos, né? Como os outros companheiros, que você também tenha bastante brilho nessa noite. Obrigada. Para nós encerrarmos mesmo com chave de ouro, né? Nosso mês. E amanhã nós também teremos aí um evento aqui do pessoal da casa, que é um almoço de confraternização para fechar, né, dona Alice? Vai fazer o fechamento. Agradecer muito amanhã, né? Que deu tudo certo, graças a Deus, né? Tudo correu muito bem. E nós teremos aí o prazer também da companhia das crianças da evangelização. Então vamos correr bastante de manhã, preparar rápido, para que eles possam almoçar direitinho, que eles têm horário, né, para o retorno das casas deles, né? Bom, vamos então elevar nosso pensamento a Jesus, fazer aquela prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja, Senhor. Então, conosco, Alessandra Giovanetti. Muito obrigada. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Em sua plateia, tem bastante de irmãos aqui, apinhocados aqui, viu? Obrigada. Tenha certeza disso. Muito obrigada, viu? Boa noite. Bom, eu voltei, que o ano passado eu estive aqui, né, e já estava com saudade de vocês. E aí eu fiquei muito honrada de ser convidada de novo, em estar aqui com todos. E eu estou aproveitando o final, né, essa semana a gente comemorou o Dia do Psicólogo, e agora em setembro a gente adentra o Setembro Amarelo, que é a campanha contra, né, em prevenção ao suicídio. Então eu queria aproveitar esse momento para falar de um tema muito importante, que é depressão. E depressão é algo que a gente tem observado muito, em muitos casos, então achei que seria um tema mais atual para a gente tratar, né? E eu quero muito, na verdade, trazer uma mensagem mais de esperança, né, do que propriamente do contexto técnico da doença, né? E sim a gente entender que é uma doença da alma, e que por isso que a gente muitas vezes tem dificuldade de se curar dela, que a gente vem trazendo isso muitas vezes já de outras experiências que a gente teve. E com isso, né, eu queria falar um pouquinho, né, que todos nós somos obras de Deus. E por ser obra de Deus, a gente acaba tendo um processo de evolução muito grande. E acho que esse é o papel que a gente está tendo aqui na Terra, né? Evoluirmos e sermos felizes. Só que infelizmente na prática a gente percebe que muita gente não consegue essa evolução da forma como se espera, né? Elas acabam adentrando uma seara bem densa, com muita tristeza, muitas dificuldades. Então, a busca por algo maior, que é o que Deus nos presenteou,
é algo que a gente tem que cada vez mais fortalecer e entender que estamos aqui para evoluirmos e sermos felizes. A depressão é uma doença psiquiátrica, né? Ela envolve tristeza, apatia, falta de vontade de viver, falta de propósito, né? E ela tem tratamento, claro. A gente trata do ponto de vista multidisciplinar, com médicos, com psicólogos, terapeutas. Então, ela é uma doença que tem tratamento. Então, ela não é frescura, ela não é falta de Deus, ela não é situações que não tenha um porquê. Ela sempre tem uma causa, do ponto de vista do corpo, né? Fisiológico, essa é a palavra. E por isso ela tem um tratamento. É importante a gente distinguir tristeza patológica de depressão. São coisas diferentes, tá? E a tristeza, ela é algo mais transitória, ela é provocada por acontecimentos difíceis na nossa vida, o luto, as perdas, uma perda de emprego, um relacionamento que não deu certo, né? Desentendimentos familiares. E esse tema é um tema que a gente percebe muito nos atendimentos fraternos, né? A gente, quando trabalha, eu trabalho também em atendimento fraterno, sou evangelizadora infantil também, e a gente percebe que tem uma diferença entre esses processos, né? Então, a gente também tem que saber distinguir a tristeza da depressão. E vocês devem estar se perguntando, né, o que isso tem a ver com a parte espiritual, né? E aí eu tenho um apreço muito grande por Joana de Ângeles, que é uma dos espíritos que traz esse conteúdo para a gente de uma forma muito, muito grandiosa. Inclusive, ela tem um livro que chama Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles. E ela traz muito esse tema bem aflorado. Joana de Ângeles chama atenção para a importância de estimularmos a busca do objetivo existencial, no qual o indivíduo encontra forças para vencer os desafios, descobrindo-se capaz de perdoar nosso ofensor, amar mesmo que desamados, nunca, porém, como assevera a mentora, perder-se o sentido do amor. Então a gente não deve perder o sentido do amor. A gente sabe que é muito difícil, muitas vezes, a gente ser atacado ou alguém fazer o mal pra gente e a gente perdoar, muitas vezes. É um exercício. E com isso a gente precisa perceber que muitas vezes é a partir desse contexto que também isso pode causar a nossa depressão. Quando a gente se entrega para as coisas que não são do amor. A depressão é como uma ferrugem que enfraquece o ferro. É uma doença do organismo como um todo, que compromete o físico, o humor e, consequentemente, o pensamento. Essa fala é de Iris Sinotti. Então, a gente percebe que, nesse processo todo, a espiritualidade vem trazendo para a gente que não é algo que é só fisiológico, como eu trouxe inicialmente, é também do espírito, é também da nossa alma. Então a gente tem que fazer um esforço muito grande para que isso se resolva dentro daquilo que eu vou trazer aqui para vocês, que são as possibilidades de tratamento espiritual para essas queixas também. A depressão, ela causa um vazio existencial muito grande e atualmente a gente tem percebido muito essa coisa da falta de vontade, né, do tédio. As pessoas têm reclamado muito disso e com isso a gente percebe que existe um vazio existencial nas pessoas que está muito intenso.
E da onde vem isso, né? Muitas vezes é da falta de um propósito, da falta de um objetivo na vida, e não busca outras formas de lidar com essas questões. Então, essa angústia, essa ansiedade, essa frustração, esse desânimo, a irritabilidade, que muitas vezes as pessoas não entendem que a irritabilidade também é um sintoma da depressão. Isso causa uma baixa autoestima, causa tristeza, causa doenças psicossomáticas, dores no corpo, né? A gente sabe que a fibromialgia, que é uma doença que a gente não sabe se é ela que causa a depressão ou é a depressão que causa a fibromialgia. A ciência ainda não trouxe essa resposta, mas é uma dor no corpo. E eu já tive relatos de pessoas que falam, é uma dor na alma. A verdade é essa. Então, a fibromialgia é uma dor no corpo, né, no físico, mas que as pessoas relatam que parece que a alma está doendo. E para mim faz muito sentido quando a gente começa a estudar qual é o contexto da depressão na nossa vida. Ter um propósito de vida nos auxilia a sermos resilientes, traçando objetivos de forma mais concreta e segura, indo ao encontro de nossa missão de vida. Ter um propósito é essencial para não nos deixarmos vencer diante das adversidades. Então eu costumo sempre falar para as pessoas, tenha um objetivo na sua vida, tenha um propósito, tenha um direcionador. Se você não tiver isso, você se perde no meio do caminho. Então a gente precisa sim buscar um propósito na nossa vida para a gente conseguir atingir os nossos objetivos e viver com um pouco de prazer, viver com mais felicidade. A gente sabe, problema sempre vai ter, todo mundo tem. Doença, financeiro, brigas de casal, família, mas como é que eu lido com isso? Como é que eu consigo superar essas questões? E por conta disso, eu acho que é importante a gente trazer sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é um propulsor que indica esse caminho. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quais são as minhas necessidades, quanto mais eu sei das minhas dores, mais a chance que eu tenho de encontrar um caminho mais direcionado. Então, o autoconhecimento, ele nos orienta na nossa trajetória. E isso é uma coisa que a gente tem percebido que muitos de nós não tivemos esse contexto de forma positiva na nossa vida, nunca incentivaram a gente a se autoconhecer. A gente sempre se doava muito para o outro e pouco se conhece, pouco sabe qual é a sua dor, quais são os seus sentimentos, quais são as questões que você traz. Então o autoconhecimento é esse direcionador dos nossos objetivos. Eu vou ler um trecho aqui de um livro para vocês. Há um trecho muito importante no livro de Lourdes Pousato que diz o seguinte, o nome do livro é Depressão e Autoconhecimento. Pessoas que se abandonaram uma vida inteira, mulheres que abdicaram de si mesmas em prol de filhos, marido, dos próprios pais, e num determinado dia, quando os filhos foram embora para estudar fora ou se casaram, o marido morreu ou se separou dela. Os pais morreram. Ela se viu totalmente perdida, chorosa, desesperada, com um vazio interno enorme, síndrome do ninho vazio. Numa crise depressiva existencial ou dentro de um quadro de síndrome de pânico, o pano de fundo emocional deu um quadro como esse, que é o autoabandono. A pessoa nunca aprendeu realmente a se colocar como prioridade. Nunca foi treinada para se olhar, levar em conta seus sentimentos, se valorizar e com isso desenvolveu pontos de referências externos. Por que eu quis trazer esse trecho? Porque, na verdade, muitos de nós passamos uma vida inteira se doando para o outro e esquecemos de nós mesmos. E aí, muitas vezes, a gente espera que o outro vá devolver na mesma forma que a gente se doou. Mas a gente precisa, para
fazer esse movimento de se doar ao outro, eu falo que a máxima de Jesus Cristo é a que vale: amai ao próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, se você não se autoconhece, se você não cuida de você, se você está sempre se doando para o outro, como é que você vai oferecer o melhor de você para o outro? Então é por isso que Jesus Cristo, dentro da sua sabedoria, trouxe para a gente: amai ao próximo como a ti mesmo. Essa, para mim, é uma das partes mais importantes de Jesus Cristo, porque é assim que a gente consegue, muitas vezes, entender a gente e se doar para o outro. E aqui no trecho do livro é justamente isso. A pessoa se doou a vida inteira para marido, filhos, amigos, e chegou uma hora que ela ficou sozinha. E aí ela entrou num autoabandono muito grande e acabou se entregando à depressão. Na depressão, a pessoa fica dentro de um circuito fechado, né? Nesse circuito a gente tem a questão do corpo. O corpo fala muito, os sintomas de humor, os sintomas somáticos, né? As doenças que a gente sente por conta da depressão, a vida social, os sistemas cognitivos, que é pensamento, memória, esses sistemas também são prejudicados. Com isso, tudo isso dificulta a pessoa sair desse ciclo vicioso. E aí, com isso, ela vai se levando a um quadro de desespero muito grande, de tristeza profunda, e aí começa insônia, ombros caídos, o rosto, né? O formato do rosto com os lábios para baixo, né? Como o rostinho de tristeza mesmo, baixa autoestima. Então, todas essas questões são sintomas de depressão que a gente tem que ficar bastante atento. Algumas causas da depressão: o fator genético geralmente vem dos nossos pais, dos nossos avós. O fator hormonal também conta muito. As mulheres sentem isso muito fortemente nos quadros de tensão pré-menstrual, quando elas vão ganhar bebê, no puerpério, que os hormônios estão desregulados, na menopausa. Então as mulheres têm uma predisposição muito grande para esses quadros por conta do fator hormonal. Não que os homens não tenham, mas as mulheres têm uma predisposição maior. Exclusão social é um fator, a solidão é outro fator, principalmente quando os filhos vão embora de casa, né? O ninho vazio, que a gente acaba ficando mais solitário. E aí o antídoto para a solidão é a solitude, é gostar de estar com você, é fazer coisas que te dão prazer, é entrar num processo de sociedade. Às vezes eu falo para as pessoas assim, viu? Eu não tenho com quem sair. Então, vai lá na tua igreja, no teu centro, né? Busque estar em sociedade com outras pessoas, ajude, né? Faça a parte voluntária. Tudo isso ajuda a gente a sair da solidão. Fator de doenças, né? As doenças também têm um contexto importante. Falta de vitamina, a gente sabe que pode causar depressão, né? Perdas, todos os tipos de perdas, então luto, né? Perdeu o emprego, divorciou, perdeu um ente querido, um relacionamento amoroso que não deu certo, uma amizade que fechou as portas, né? Então tudo isso são luto. E os vícios também adentram nesse contexto. Então, álcool, drogas, compulsões dos mais diversos tipos, são vícios importantes da gente considerar esse processo. Os 4 pilares do autoconhecimento que Joana de Ângeles traz para nós: aprender a amar, aprender a ser, aprender a viver e aprender a se conhecer. Então, o caminho para o encontro com o divino passa por esses 4 pilares, resgatado pelo Espiritismo, permeando toda a psicologia espírita,
propondo ferramentas para um projeto consciente de crescimento, onde cada um torna-se responsável por analisar e desenvolver as potencialidades que lhes são inerentes. Então, hoje, o Espiritismo ele trabalha junto, né, com as questões mentais. A gente tem olhado muito para as questões de uma reforma, né, uma reforma íntima, o autoconhecimento, o quanto isso é importante para a gente no nosso dia a dia. Então, hoje o Espiritismo está adentrando este mundo para mostrar para as pessoas que é possível elas se ressignificarem. Eu trabalho com crianças, né, dentro do centro espírita, e eu vejo as crianças, elas têm uma sabedoria nesse processo, elas estão tão evoluídas nesse contexto, que elas mesmas nos cobram, né? Hoje é muito comum no consultório a gente perceber crianças, já a partir aí de 7, 8 anos, que já tem um pouco mais de discernimento, pedir para os pais para fazer terapia, para se autoconhecer, para lidar com as suas questões emocionais. Então eu percebo que as crianças estão bem evoluídas nesse processo e elas estão aqui para nos ensinar, mais do que a gente ensinar elas. E muitos de nós às vezes acham que não, né? Que a gente tem uma obrigação de educar nossos filhos, trazer, não. De verdade, eles nos ensinam mais do que o normal, né? Como tratar a depressão dentro da visão espírita? É preciso buscar tratar a depressão pelas raízes, ou seja, entender os motivos da causa. Por isso, enquanto a medicina trata a depressão como um distúrbio fisiológico do cérebro, como eu falei inicialmente para vocês, a doutrina espírita busca e analisa as causas mais profundas desse processo. As experiências reencarnatórias e evolutivas de cada ser, oferecendo alternativas com relação a tratamentos espirituais, através de passes e palestras doutrinárias, como essa que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. E aí, dentro do contexto de tratamento espiritual, quais são as formas que a gente tem de tratar essa questão? Seja da depressão, seja ansiedade, ou qualquer outra doença psíquica que a gente traga aí, que a gente percebe que está aumentando até os quadros de doenças, né? Lembrando, e acho que isso é importante, não dispensa tratamento médico. Tratamento médico e psicológico é essencial nesses casos. Como complementar, a gente faz o tratamento espiritual, porque Deus capacitou médicos e psicólogos e terapeutas para tratar do nosso físico. E aí a gente, complementando esse processo, a gente busca ajuda espiritual, tá? Então, além da terapia médico-psicológica, a gente tem a terapia fluidoterápica, né, a fluidoterapia, que é um tratamento com fluidos, através de passes da água fluidificada. A gente sabe que tem um poder muito grande nisso, né? Nossas mãos servem como instrumentos para a transmissão desse magnetismo. Então, aqueles médios de cura que trabalham fortemente nesse processo, com energias que são distribuídas pelos próprios espíritos benfeitores que nos auxiliam nesse contexto, e ajudando todo o equilíbrio dos nossos chakras, do nosso nível energético. Eu já fiz tratamento de fluidoterapia. Alguém aqui já fez tratamento de fluido? É muito profundo, é muito forte. Ele tem um contexto bastante profundo nos nossos tratamentos espirituais. Também a terapia psicológica, né? A gente sabe que a atuação do psicoterapeuta nesses casos é de extrema importância. Acho que hoje a gente tem muitos psicólogos que são espíritas e que podem ajudar isso dentro de uma casa espírita de uma forma, claro,
sabendo dividir o que é ciência e o que é espiritualidade, né? A terapia desobsessiva, né, que é quando a gente quando a gente baixa a vibração energética, a gente acaba atraindo espíritos, obsessores para o nosso contexto. Então, existe também a terapia desobsessiva para trabalhar esses espíritos que estão sem a luz no nosso entorno. E muitas vezes a depressão está relacionada à obsessão, a espíritos obsessores. A reforma íntima e o autoconhecimento, que a gente também trabalha nesse aspecto, né, que é basicamente a gente trabalhar esse esforço pessoal, essa coisa do propósito, de buscar ajuda. A importância do Evangelho no lar. Nós, enquanto espíritas, sabemos que é necessário a gente ter esse hábito do Evangelho no lar. E a gente tem que praticar isso cada vez mais dentro da nossa casa, né? E a questão da ressignificação, né? Quanto que eu consigo enxergar dentro de mim as questões que me levam para esse caminho de tristeza, esse caminho que faz a gente muitas vezes mudar o nosso foco, mudar o nosso contexto, e o quanto que eu ressignifico isso. Então, muitas vezes a gente esquece de pedir ajuda quando esse processo, né? Então, muitas vezes a gente tem um quadro bastante que começa a dar os sinais, mas a pessoa não quer pedir ajuda. Ela não pede ajuda médica, ela não pede ajuda, psicólogo, então nem se fala, porque muitas vezes eles falam, eu não sou louco, né? Mas não é, a questão hoje, né, a psicologia, ela está aí para ajudar no processo de autoconhecimento, dessa reforma importante. E até no centro espírita ou, né, nos contextos onde a gente pode buscar ajuda espiritual para que nos liberte desse processo que muitas vezes é um processo que dói a alma, né, que traz o contexto do sofrimento. Tem uma escritora, Lia Luft, que ela faz um argumento, né, que as escolhas que a gente faz na vida influenciam muito o nosso estado de ânimo. E ela traz a vida é uma mesa posta com venenos mortais, pratos insossos e outros deliciosos. Alguns conscientemente escolhem venenos, achando que viver é sofrer e ponto final. Então, se fecha no mundo do sofrimento. Outros comem e vivem sem sal. Mas há os que, quando podem, pegam as delícias da vida e assim se salvam da areia movediça da depressão. Espero que você não ache que prazer é ruim. Opte pelo positivo. Queira ser um pouco feliz. Entusiasme-se por alguma coisa possível de atingir. Dentro de suas condições, faça um esforço para se libertar do pessimismo. Pensar sempre em negativo vira doença, uma osteoporose da alma. A osteoporose, por ser uma perda gradual do cálcio dos ossos, enfraquece-os de tal maneira que aumenta consideravelmente o risco de fraturas. Assim é a depressão. Instalamos em nossa alma um processo de autodestruição que, ao minar nossas forças e fraturar nosso psiquismo, inviabiliza tudo que já existe de melhor em nós. Então, na verdade, a gente tem a chance
de reverter este quadro quando a gente sente que não tem algo bom acontecendo. Nós sabemos, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente sabe, não estamos passando bem, estou com alguma situação que preciso de ajuda. Essa é a hora de buscar essa ajuda, seja com o seu médico, seja com o seu psicólogo, seu terapeuta, seja no centro espírita, com as pessoas que estão ali para te ofertar um conhecimento e um encaminhamento para essa ressignificação. A gente tem esse valor de buscar. Nós podemos buscar esse valor através dessas pessoas. E por fim, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês. Qual é o seu propósito de vida? Pensa um pouquinho. Queria que vocês pensassem no propósito de vida de vocês. Isso faz diferença para vocês, esse pensamento? Vocês conseguem refletir qual é a missão de vocês aqui, hoje, na Terra? É nisso que a gente tem que se apegar. Nós temos um motivo para estar aqui. Não é à toa que estamos aqui. Escolhemos estar aqui, inclusive. E é nesse propósito que a gente precisa se apegar. É nesse propósito que a gente precisa buscar as nossas ressignificações para a nossa alma, a dor na nossa alma, seja lá qual o tamanho que ela for. Não dá muitas vezes para fazer isso sozinho. Precisamos de ajuda, precisamos buscar essa informação onde a gente possa encontrar a resposta. A espiritualidade tem nos enviado mensagens bem claras de que estamos chegando à hora do nosso despertar. A gente já está recebendo isso faz tempo, né? E quanto mais conscientes a gente se tornar dessa mudança, dessa transição que a gente está fazendo, sempre buscando esse mundo de regeneração que a gente está trazendo para o nosso momento, entender que todos nós, cada um de nós está aqui com uma missão, um propósito de realização para esse momento de regeneração. E essa consciência, esse despertar, ele vai se expandir através do amor, sempre através do amor. E esse amor incondicional que todos precisamos buscar através do amor por si mesmo. Então, lembrem disso. É através do amor que a gente consegue se libertar de muitas coisas. É através do autoconhecimento que a gente passa a entender o amor próprio e amar a si mesmo antes de sair amando os outros, até para dar um amor mais assertivo e intenso. E seguindo o legado de Jesus, que é amai-vos como vos amei. Bom, acho que essa é o resumão de um assunto tão extenso, tão denso, tão complexo, né? Eu quis trazer um extrato disso, mas é justamente por isso que a gente busca levar informação das mais diversas formas, né? A gente quer ajudar as pessoas a entenderem qual é a base desse contexto todo, para que vocês tenham essa informação e busquem ajuda se caso vocês passarem ou sentirem que não estão bem. Eu quero finalizar, né, a minha palestra com uma prece que eu preparei, que eu busquei para trazer para vocês, para finalizar esse momento que para mim é muito grandioso. Deixa eu pegar aqui minha colinha.
Diante da depressão, prece espírita do Emmanuel por Chico Xavier. Mestre, diante dos quadros depressivos que sofremos, precisamos ter ânimo para lutar. Queremos viver, não nos deixes pensar na morte, auxilia-nos a encontrar a porta de saída do labirinto escuro em que nos internamos. Fortalece-nos a vontade de sermos úteis, ergue-nos do chão do mais profundo desalento, que o nosso pensamento se fixe no teu pensamento e que nos esqueçamos do trabalho e que não nos esqueçamos no trabalho do bem. Arranca-nos do isolamento voluntário em que choramos lágrimas estéreis e copiosas. Precisamos voltar a sorrir. Estende-nos a tua mão e leva-nos a caminhar contigo. No fundo, Senhor, depressão é egoísmo ou drama de consciência? Liberta-nos da cela fria em que nos enclausuramos com as chaves do teu imenso amor. Que assim seja. Muito obrigada. Tem seu recado, alguma coisa? Não? Obrigada. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. A oração já foi feita, não é? Belíssima, por sinal. Muito obrigada. E é um alerta para todos nós, né? Então nós não precisamos morrer de tristeza. Vamos dar a volta por cima e superar as situações e viver, descobrir o objetivo por que nós estamos aqui. Então, muito obrigada pelas informações, por sua presença, pelo ensinamento que nos deu. Muito obrigada. Agora nós vamos para os passes. Eu a convidei para vir amanhã almoçar. Você vai conhecer as crianças aqui. Tenho sim. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Então, que Jesus nos abençoe. Amanhã teremos um dia muito gostoso, muito alegre. Vamos convidar aqui os que estão presentes também. O nosso almoço está programado entre 11 horas e meio-dia, e nós teremos a presença das crianças. Como eles encerram meio-dia, deve ser esse horário, né, aqui, entre 11 e meio-dia. Então, quem puder comparecer, sejam bem-vindos aqui ao nosso almoço. Tá bom? Muito obrigada. Muito bom.